E aí, Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Luiz Vitagliano, professor, cientista político aqui em São Paulo, e estamos, mais uma vez aqui nesse ciclo de debates formativos, a classe trabalhadora na terceira década do século XXI, hoje com um tema importantíssimo, imprescindível discutirmos esse tema no século XXI, e dando continuidade, esta é a 8ª aula do ciclo de debates formativos sobre a terceira década do século XXI, sobre a classe trabalhadora na terceira década do século XXI. Essa é a 8ª aula, a aula que vai discutir teletrabalhadores. Então, bem-vindas, bem-vindos vocês que nos acompanham semanalmente, vocês que estão aí habituados, à nossa rotina. Mais uma quinta-feira com a gente, semana que vem mais uma aula, a 9ª aula, na terça-feira tivemos a 7ª aula, esse ciclo de debates com 12 debates vão se alastrar aí até o final do mês de março, entre uma série de iniciativas do Instituto Lula, que começaram com as classes, com os debates da Escola de Verão. Eu queria, antes de mais nada, colocar aqui os nossos parceiros. Nós temos como organizadores e idealizadores desse debate a Rede Estrado, que é uma rede de pesquisadores a respeito das mudanças e das transformações no mundo da educação, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, parceiros aí que estão presentes, tanto nos sindicatos quanto nas universidades, especialmente aí agradecer os nossos colegas da Rede Estrado da Universidade Federal de Minas Gerais e os nossos colaboradores aqui, o Alonso, a Sâmara, a Marta, o Vitor, o pessoal que está sempre, o Henrique, o pessoal que está sempre aqui no nosso suporte na realização desses eventos. Este ciclo de debates, ele se baseia, ele se sustenta no livro A Devastação do Trabalho, a classe trabalhadora, a classe do labor, a classe do labor na pandemia, organizada pela professora Dalila Andrade de Oliveira e pelo professor Márcio Postman. Se você quer ter acesso a esse livro, inclusive sobre o capítulo 7 desse livro, que é um capítulo que fala dos teletrabalhadores, você pode entrar tanto na Rede Estrado quanto na CNTE e no Instituto Lula, que você vai encontrar o link de acesso gratuito a esse livro organizado pelos professores e que se baseia esse curso. Na data de hoje, para falar dos teletrabalhadores, eu queria convidar a professora Maria Aparecida Bride,
doutora em professora da UFPR, Universidade Federal do Paraná, vice-presidente da ABET, né, a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, membro do REMIR, né, Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma do Trabalho, a professora que vai nos apresentar aí os seus estudos sobre teletrabalho. Bem-vinda, professora, em nome da Rede Estrado, do Instituto Lula e da CNTE. Eu queria agradecer a sua presença, a sua colaboração, dividir com a gente os seus conhecimentos, a sua generosidade em relação a isso, e, antes de mais nada, nos colocar à disposição aqui pela sua generosidade. Professora, bem-vinda. Já, sem mais delongas, transferir a palavra à sua pessoa para que você possa desenvolver as suas considerações, a sua aula, e passamos depois para um segundo momento em relação ao debate. Tá certo, Luiz, muito obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês. E tratar de um tema, né, que está aí, foi pesquisado no calor dos acontecimentos, né, da pandemia de 2020. Eu, então, agradeço a presença também de todos e agradeço ao convite, né, e agradeço aos organizadores desse evento, porque realmente é muito importante que a gente faça, né, chegar para a sociedade aquilo que nós pesquisamos, que investigamos, tá? Então, boa noite a todos e todas. Eu vou pedir licença, porque eu vou compartilhar uma apresentação em PowerPoint, porque aí eu fico também, me condiciona, né, professor, acaba falando demais, então eu vou compartilhar né, a minha apresentação, e espero, depois da apresentação, fico aí à disposição também para responder as dúvidas, as questões e dialogar sobre esse tema, né, que é um tema que eu diria assim, embora ele não seja novo, né, inédito, é um tema que acabou tomando uma dimensão importante aí a partir da pandemia, né, da Covid em 2020, tá? Vamos ver se eu consigo compartilhar. Eu já tinha feito um treinamento. Aí, a minha apresentação sumiu. A minha apresentação sumiu, né, aqui. Agora apareceu. Essas coisas... Professora, oi. Fica tranquila, porque, assim, quando a gente mais precisa da tecnologia, quando ela some. Aliás, imagina no teletrabalho, né? Exatamente. Aliás, essa é uma das coisas que nos desafiou aí o tempo todo, né? Ter que aprender na marra a como lidar né, com todo esse aparato, né, informacional. Embora a gente utilizasse já, mas não dessa maneira, né, e nessa dimensão. Bom, eu acho que consegui, eu só tenho que deixar em tela cheia, certo? Tá ok? Você vai me guiando, tá? Tá ótimo. Se tiver algum problema, você me avisa, tá? Tá ótimo aqui. Bom, então, o tema, o Luiz já comentou, né, classe trabalhadora na terceira década do século XXI, e aí com o tema dos teletrabalhadores, né, quem são os teletrabalhadores, eu vou fazer uma discussão, né, do que eu vou tratar nessa conversa. Eu vou discutir o teletrabalho, as condições do trabalho remoto, home office, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses nomes, remoto, é home office, como é que eu me refiro, né, a essa modalidade de trabalho, quem são os trabalhadores que estão trabalhando remotamente, refletir um pouquinho sobre a pandemia, né, de como ela atingiu, se ela atingiu a todos de forma igual. Eu diria assim que o teletrabalho, com esse tema, há um novo marcador aí das desigualdades sociais, né? E aí eu vou
concentrar um pouquinho numa pesquisa que nós fizemos aqui no âmbito do GETS, da Remir, sobre o trabalho remoto. Foi uma pesquisa realizada em maio de 2020, e aí eu vou trazer o recorte sobre as condições de trabalho no setor público e privado, e também o recorte do trabalho docente, que eu acho que interessa, né, a vocês. E refletir um pouco sobre os desafios aí que o teletrabalho traz para a classe trabalhadora, certo? Então, se der tempo, a gente conversa um pouquinho sobre a regulamentação, como é que o mundo está regulando esse trabalho, né, como é que está sendo a regulamentação dessa atividade também no Brasil. Mas antes de entrar no teletrabalho, nesse tema, eu sempre acho importante fazer um preâmbulo, tá? Senão daqui a pouco a gente começa a colocar a culpa toda no coronavírus, e não é bem assim, né? Eu diria assim, que a crise sanitária de 2020, ela chegou em um momento no Brasil de grave crise econômica, né? Uma crise acirrada pelos desdobramentos do golpe de 2016, que trouxe recessão, desemprego, e alterou profundamente e as alterações, né, na regulação pública do trabalho. E aí eu cito a reforma trabalhista de 2017, que legalizou um conjunto de práticas no mercado de trabalho antes consideradas ilegais ou fraudulentas, né? Favoreceu a negociação individual e reduziu o poder de negociação dos sindicatos, né? Me parece que a reforma teve muito esse tripé, né? De favorecer essas formas precárias de trabalho e reduzir o poder de negociação sindical. Então, eu acho que é importante dizer isso, né? Que a tragédia no mercado de trabalho, ou, né, a devastação do trabalho que nós vivemos nesse contexto da pandemia, antecede a pandemia. Não podem ser todas colocadas aí na conta do coronavírus, tá? Inclusive, vocês têm, né, possível vocês encontrarem um artigo que foi publicado pela revista Estudos Avançados da USP, em que a gente faz um pouco esse balanço, né? Analisando o mercado de trabalho antes da pandemia e aí o que acontece durante a pandemia, né? Então, não dá para perder de vista isso, né? A pandemia, agora, o que a pandemia Covid fez em relação ao trabalho, né, e ao mercado de trabalho? Realmente ela potencializou as mudanças no trabalho em curso, né? Ela ampliou aquilo que já vinha ocorrendo, né? Então, alterou, de fato, o mercado de trabalho, ampliou o desemprego, sobretudo em algumas ocupações, ampliou a informalidade, né? Levou a um processo de redução da renda, né, e das jornadas de trabalho, houve processos de suspensão, muitos trabalhadores tiveram seus contratos suspensos de trabalho. Então, assim, ela potencializou algo que já vinha, né, que já estava em curso, e alterou o trabalho e a forma de trabalhar para em torno de 8 a 8,7 milhões de trabalhadores que durante a pandemia deram continuidade às suas atividades laborais, mas pela modalidade remota, né? Então, a pandemia, ela atingiu a todos, vocês vão ver isso na sequência, mas para os que puderam continuar trabalhando, né? Continuaram a exercer sua atividade, tiveram suas atividades laborais remetidas para o âmbito doméstico, para casa, né, esses trabalhadores também foram impactados pela pandemia, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, trabalho remoto, home office, a gente ouve o tempo todo se falar, né, se utilizar esses conceitos, ou teletrabalho, teletrabalhadores, né, do que nós estamos falando. Durante a pandemia e a pesquisa, nós resolvemos utilizar o conceito de trabalho remoto, home office, porque muitos trabalhadores não eram contratados, não foram contratados como teletrabalhadores, né? Eles têm contratos normais de trabalho, mas que no contexto da pandemia
em função da importância da política do distanciamento social, né, tiveram que passar a trabalhar de forma remota, né, então, na modalidade home office, que seria o escritório em casa, né. Mas o trabalho remoto e o trabalho home office é uma das modalidades do teletrabalho. O teletrabalho é um conceito mais amplo, tá? Ele abarca um conjunto de modalidades e formas de trabalho, no qual se utiliza, por exemplo, todo equipamentos informacionais e que é realizado distante da empresa. É importante dizer que ele difere do trabalho em domicílio clássico. Aquele trabalho realizado nas oficinas de costura, por exemplo, e que a partir ali de 1970, quando ocorreu um processo de reestruturação produtiva, né, que a gente chama de reestruturação produtiva, em que as empresas passaram a terceirizar, né, a subcontratar mão de obra e a contratar o trabalho doméstico, né? Então, por exemplo, no caso das oficinas de costura, né, a costureira não é mais contratada direta, ela vai fazer a sua produção na sua casa, né, fazer nas facções. Então, assim, veja, é um trabalho em casa, é um trabalho doméstico, tá? Mas ele não é o teletrabalho que nós estamos falando, tá? Então, difere aí daquele trabalho clássico, um domicílio clássico. É um trabalho que já era uma realidade para milhões de trabalhadores pelo mundo, né? Sobretudo, há um maior percentual de trabalhadores em países mais desenvolvidos, né? Trabalhando na modalidade de teletrabalho, mas que, de fato, ganhou proeminência na crise da pandemia da Covid, né? De 2020 e aí 2021, porque continuamos, né, no ápice, né, dessa crise provocada por esse vírus. Bom, então, refere-se ao trabalho realizado exclusivamente no domicílio do trabalhador, por isso é utilizado também como sinônimo de home office, tá? Ou escritório em casa. Então, do que se trata o teletrabalho? Né? É uma forma tecnológica de trabalho à distância, com conexão via computador e rede, né? E você se conecta a uma empresa a partir da sua casa. É desse trabalho que eu estou falando. Vocês vão ver depois que tem outras modalidades de trabalho, de teletrabalho, né? Mas durante a pandemia, por exemplo, esse remoto, eu estou falando desse trabalho em casa, né? As atividades, ele envolve um conjunto de atividades que podem ser realizadas fora do chão da empresa, então não é qualquer trabalho que pode ser feito, né, de forma remota e na modalidade de teletrabalho, pode ser organizado em rede, né, e tem várias categorias, tá? Tem desde aquele trabalho realizado em casa, que é esse que eu estou falando, home office, escritório em casa e tal, em escritório satélite, em telecentro, ao trabalho móvel, né? A modalidade também do trabalho em empresas remotas ou offshore. Então, tem uma variedade de modalidades de trabalho remoto que podem ou não, né, se configurar aí como teletrabalho. E aí vocês falam, por que eu tenho que ficar cuidando, né, desses conceitos? Ele é muito importante porque eu preciso quantificar. Nós temos dados, né, sobre teletrabalho, trabalho remoto, mas eu preciso conhecer muito a natureza desse trabalho, o setor, como ele é feito, inclusive para poder quantificar, senão eu não tenho, né, os números não representam efetivamente aquilo que, né, a realidade desse trabalho e a sua dimensão aí na realidade social. O teletrabalho é esse que nós estamos falando, tá? É vinculado às tecnologias informacionais, ele tem consonância, ele está em consonância, né, com o regime de acumulação flexível, como Harvey chamou, né, que nós transitamos de um regime de acumulação fordista, um trabalho mais protegido, né, contrato de trabalho por tempo indeterminado, e nós migramos, né, nós transitamos para um regime de acumulação flexível. E esse regime de acumulação flexível, ele também envolve contratação flexível de trabalho, diversas modalidades de trabalho,
E também o próprio trabalho flexível, né? E ele é favorecido, sim, pelas tecnologias informacionais. Envolve diferentes vínculos de contrato, né? Formais, informais, público e ou privado. É interessante que em 2002, o Marco Comum Europeu de 2002 estabeleceu um conceito, né, de teletrabalho, e naquele momento se colocava que o teletrabalho ele era restrito a esse trabalho contratado formal, né? Ele dizia, olha, trabalhador de call center não é teletrabalho, né? E aí, em 2016, nós já vimos uma situação bastante diferente, né? Porque você tem um movimento de ampliação da acumulação flexível, de formas de contratação flexíveis, né? E o teletrabalho, e aquele conceito inicial lá não dava conta. Bom, aí a gente diz, mas a revolução informacional, ela forneceu, sim, a base necessária para o seu desenvolvimento, mas eu acho que é importantíssimo dizer que ela não determina as suas condições, né? Então, aqui nos remete à discussão da importância das tecnologias, né, e de como as tecnologias podem ser usadas e devem ser usadas, né, para favorecer o trabalho humano, né, e não para desfavorecer o trabalhador, né? Mas isso depende, é aquele velho debate, né? Do determinismo tecnológico, a tecnologia pode tudo, a tecnologia vai possibilitar a emancipação do trabalho, né? Tinham teses, né, que emergiram sobre isso, e o que nós vimos é que isso não ocorreu, né? As pesquisas empíricas todas, né, que se debruçam sobre as condições de trabalho, as configurações de trabalho, têm mostrado que, ao contrário, as tecnologias não têm permitido a emancipação do trabalho, né? Infelizmente. Então, é importante, né, olhar que as condições, se a tecnologia não determina as condições, efetivamente, as condições da realização e da utilização tanto, né, do trabalho em si como o teletrabalho depende do Estado e da regulação pública, né? A gente vai ver depois que os países, né, vão regulamentar de forma diferente, né? Alguns vão dar mais proteção, outros, né, vão deixar, que foi o que a reforma trabalhista fez, né, deixar quase tudo para negociação individual, tá? Bom, quantos são e quem são os trabalhadores remotos no Brasil, tá? Eu dei uma olhada em 2018, é esse número que está na tela, né? Há um crescimento do número de teletrabalhadores no Brasil, tá? De 2018, por exemplo, estava em torno ali de 3 milhões e 800 mil trabalhadores, subiu um pouco em 2019 para 4 milhões e 595, e aí 2020 explodiu, né? Foi para mais de 8 milhões. E aí ele ficou nessa média aí, durante todo o período da pandemia ele ficou, acho que o menor patamar foi 7.200 e o maior foi ali 8.900, 8 milhões e 900, tá? Então é desse número que nós estamos falando, tá? Em torno aí de 7 a 8 milhões. Nessa tela eu coloquei os dados da PNAD Covid. A PNAD Covid do IBGE fez um acompanhamento semanal, tá, das pessoas em trabalho remoto no Brasil, e há uma oscilação, né? E o interessante é que, se a gente olhar os momentos de maior pico do adoecimento e mortes, não corresponde ao maior, né, ao número de pessoas em trabalho remoto. Tá? Tanto é que, então, houve uma oscilação aí, de fato, nos números, tá? De trabalhadores nessa condição. Bom, eu vou trazer para vocês os dados da nossa pesquisa sobre teletrabalho, sobre trabalho remoto. Eu não vou ler eles integralmente, mas citar alguns depoimentos, porque eles falam muito das condições desse trabalho nesse contexto da pandemia, tá? Nós fizemos uma pesquisa com 906 respondentes em maio de 2020,
Fizemos uma questão aberta, a última questão era para os trabalhadores darem seu depoimento sobre como estava sendo a experiência, né, do teletrabalho, né, do trabalho remoto, e eu vou, tanto de trabalhadores do setor público, quanto trabalhadores do setor privado, professores, tivemos um grande número de respondentes, né, docentes, né, advogados, servidores públicos e também do setor privado. Tá? Veja, nesses depoimentos, né, nós colhemos 400 depoimentos. Tá? Uma servidora pública do INSS, né, disse o seguinte: a maior dificuldade enfrentada foi o cumprimento das metas, sem a devida capacitação, ou qualquer tipo de suporte para a realização do trabalho, tendo que executar novas tarefas sem o devido preparo. O aprenda por si mesmo, né? Se vira sozinho. Isso foi uma queixa assim, muito recorrente, né, nos depoimentos que tivemos. Uma outra servidora pública daí, do sexo masculino, né, estatutário, olha, a impressão que eu tenho é que eu trabalho muito mais e rendo muito menos. E eu sinto pressão para mostrar que estou presente através da produtividade. Então, inclusive, há dados mostrando que houve um aumento da produtividade do trabalho remoto, né? E é essa coisa, eu não estou presente, então como é que eu vou mostrar para a minha chefia, né, para a empresa que eu estou produzindo, como é que eu estou presente? Através da produtividade, tá? Nem todos, olha, uma descoberta que a gente faz, né, independente, inclusive, da escolaridade, né? Nem todos os trabalhadores têm espaços adequados de trabalho em casa, né? E eu trouxe esse depoimento de uma servidora pública, casada, com um filho. A gente colocou assim um filho porque a condição desse trabalho depende muito disso, né? De ser casada, de ter filhos, né? De ser mulher, de ser homem. As mulheres, né, acabaram tendo uma sobrecarga maior, inclusive, né? Sofreram um impacto maior, porque elas passaram a ter que assumir todo o trabalho doméstico, né, fazer todas as refeições em casa e, ao mesmo tempo, dar conta do trabalho profissional. Então, olha o que essa trabalhadora diz. Olha, no trabalho, quando o sistema falha, não é necessário repor o trabalho, pois não é culpa do servidor. Já em casa, você acaba trabalhando em horário alternativo em razão das metas. Vejam, pense nas condições das casas, né, das pessoas, os sistemas, né, conexão, né, as empresas têm outro tipo, né, têm outro preparo, digamos assim, tecnológico, né, e no caso da casa das pessoas não é bem assim, não é isso que ocorre, mas o trabalhador, se há, por exemplo, uma falha de luz, uma falha qualquer, o trabalhador tem que se virar em trabalhar em outros horários, né? Por isso que foi recorrente, né, muitos trabalhadores falarem de trabalhar muito além das 8 horas. E aí, apenas 30% dos entrevistados informaram nessa pesquisa ter ótimas condições de trabalho em casa, porque eles tinham espaço, mesa e cadeira para trabalhar, tá? Nós nem perguntamos se a mesa era ergonômica, né, obedecia as normas técnicas, tá? Não perguntamos isso. Perguntamos, você acha bom por quê? Né? Tem espaço? Muitos diziam não tenho espaço, ou muitos disseram eu só tenho mesa e cadeira, mas não tenho espaço para trabalhar, né? Uma outra questão importante que nós identificamos foi a questão da jornada, né? A questão da jornada sem limites e as dificuldades de separar o tempo de trabalho de não trabalho. Então, uma trabalhadora do setor privado, né, disse, olha, o WhatsApp virou um instrumento de demandar trabalho e sou demandada praticamente 24 horas todos os dias da semana. Os empregadores perderam a noção de horário e respeito pelos horários de descanso. Eu acho que é significativo, essa trabalhadora do setor de comunicação, e ela disse que houve um aumento do volume de trabalho, né? E uma demanda de trabalho o tempo todo. Tá? Então, esse, inclusive, é um dos desafios, né? Que essa modalidade, da forma como ela foi estabelecida, trouxe, né? E é uma dificuldade do teletrabalho, né? Quando parar,
quando desconectar. Bom, esses depoimentos eu acho que eles ilustram um pouco das condições de trabalho. Eu não trouxe assim aquele das mulheres, né, falando de ter que dividir, ao mesmo tempo produzir, cuidar das crianças, fazer limpeza da casa, né, o cuidado todo da reprodução, né, todo sendo feito, né, ao mesmo tempo, as crianças não mais na escola e também em casa. Então isso significou deu uma percepção, significou uma intensificação de trabalho mesmo, tá? Bom, eu vou agora trazer os dados da pesquisa que nós fizemos, que a gente chamou trabalho remoto, porque é esse trabalho, uma parcela desses trabalhadores estão trabalhando remotamente, que é o meu caso, que é o caso de muitos de vocês, mas nós não somos teletrabalhadores, tá? Nós estamos trabalhando remotamente por uma contingência, tá? Por isso que a gente acabou chamando de trabalho remoto ou home office. Então, foram 906 respondentes nessa pesquisa, a maior parte do setor público, 65%, 33% do setor privado, né? Em termos de contrato, quase 50% são estatutários efetivos, 32,78% seletista, e 18,11% trabalhadores por conta própria. Nós exploramos, eu e a Fernanda Boyer, exploramos num capítulo de um livro aí que vai sair sobre a condição desse trabalhador por conta própria, tá? Que é aquele trabalhador sem registro formal, tá? Bom, sobre que condições se deu o trabalho remoto, esse trabalho em casa, né? A pesquisa mostrou que houve um aumento da jornada de trabalho para uma parcela dos respondentes. Então, nós perguntamos a jornada antes da pandemia e durante a pandemia, tá? Antes da pandemia, 16,11% diziam que trabalhavam mais de 8 horas. Durante a pandemia, esse número saltou para mais de 34%, tá? Tendo que trabalhar mais de 8 horas diárias. Em relação a trabalhar mais dias da semana, né? Em torno de 18% dos entrevistados informaram estarem trabalhando 6 ou 7 dias da semana. E o interessante é que, dependendo da ocupação, a situação fica mais complicada ainda, né? O caso de professores, por exemplo, né, que deram depoimentos dizendo que a pessoa só conseguia fazer a gravação, fazer determinadas atividades depois da meia-noite, depois que todo mundo tinha ido dormir, né? Os filhos, etc. Em relação aos custos, né, houve um aumento de custos, de gastos, né, para os trabalhadores com equipamento, webcam, memória de computador, pacote de internet, e nem sempre isso foi custeado, né, pela empresa, pela escola, né, pelo empregador. Em termos de dimensão, né, houve uma maior adesão ao home office no setor público do que no setor privado. Né, em junho de 2020, em torno de quase 25% dos trabalhadores do setor público estavam trabalhando de forma remota e em torno de 8% dos trabalhadores no setor privado. Tá? E acho interessante trazer esse efeito do home office aos cofres públicos. Tá? Olha, para o setor privado também. Tá? Tem muitas notícias, né, do setor privado falando da economia que o trabalho remoto trouxe, né, para os seus cofres. E no caso do setor público, o governo federal anunciou que economizou R$1 bilhão, né, de reais com o home office, tá? Com essa modalidade. É economia, né? Mas alguém está pagando por isso. Né? No caso do setor público, por exemplo, né, o governo não está pagando. As pessoas, para trabalhar em casa, elas acabam, né, arcando com uma parte aí dos custos do trabalho. Nós fizemos uma pergunta para os trabalhadores sobre... Porque, assim, o teletrabalho, o trabalho remoto, ele tem vantagens e tem desvantagens, né? E os trabalhadores, na pesquisa, eles sopesaram muito bem isso, né? Eles identificaram, olha, tem muitas vantagens, mas tem muitos problemas também, né? Então, é importante sempre sopesar as dificuldades, né, que essa modalidade traz, porque, inclusive, isso é importante para o movimento sindical, por exemplo, saber aonde atuar, como fazer, né, em termos de pauta, por exemplo.
Em relação às vantagens, né, a maioria falou em flexibilidade de horário, não enfrentar trânsito, né, menor preocupação com a aparência, ter mais tempo com a família, né, lidar com menos pessoas, né, e um percentual bem pequeno falou de menor controle dos superiores. Né? Eu acho que isso é um pouco complicado, porque a gente sabe que o trabalho remoto tem muito controle, tá? Mas ele não sentiu isso, né, os entrevistados. Em relação a dificuldades, né, a principal dificuldade apontada foi a falta de contato com os colegas. Né? Mais de 60% falou disso. Né? O fato de ter interrupção, né? Tenho muita interrupção no trabalho, isso sobretudo para as mulheres, né? As mulheres se queixaram mais, justamente porque elas estão fazendo tudo em casa, né? E ainda cuidando da esfera, né, do trabalho doméstico, cuidado com as crianças. A dificuldade em separar a vida familiar da vida profissional foi importante. Essa questão de demanda de trabalho, de horário, inclusive dias de semana, fins de semana, feriados, né, foi muito recorrente. Né? A demora para realizar as tarefas usuais, menos disciplina, né, alguns informaram, dificuldade com equipamentos e de atuar com computador, né, ter que tomar decisões. Então, assim, há vantagens e desvantagens, tá? No final, eu não trouxe aqui, mas nós perguntamos, você conta, depois do trabalho, depois da pandemia, que a gente não sabe quando vai acabar, né? Se a vacina chegasse rápido, a gente ia saber. Vocês pretendem continuar trabalhando remotamente? Embora uma parcela tenha avaliado os pontos positivos e negativos, uma parcela diz, olha, não tem interesse em continuar trabalhando remotamente. Porque o trabalho tem isso, o trabalho é esse elemento que te coloca na esfera pública, né? E, de repente, nós voltamos para a esfera privada. Tá? Então, um paradoxo mesmo. Se alguém me perguntar, olha, e o governo em relação ao setor público, como é que está, né, normatizando aí esse trabalho no setor público? Não sei se vocês sabem, o governo fez uma instrução normativa número 65, em que ele incentiva a adesão ao trabalho remoto, mesmo após a pandemia. Tá? E essa instrução amplia e normatiza a adoção do teletrabalho no setor público. E o interessante é que o governo é um governo orientado por políticas de ajuste fiscal e corte de gastos públicos, né, no qual o servidor é visto como um problema fiscal, né, e aí tanto é que nesse sentido propuseram, né, fizeram a reforma administrativa, né, uma PEC aí que está em disputa, que vai efetivamente levar a um processo de precarização também do emprego público e uma flexibilização das formas de contratação também nesse setor que ainda se mantém protegido em função, né, da Constituição e da natureza mesmo do trabalho do serviço público. Tá? Então, isso é o que se coloca, é o que está aí, né, posto nesse momento. Ainda mais alguns dados da nossa pesquisa sobre o trabalho no contexto da pandemia. Tá? Quando eu comparo o setor público e privado, né, nós perguntamos, teve aumento de gastos com o teletrabalho? Olha que interessante, né? Nós entrevistamos 590 trabalhadores do setor público e 303 do setor privado. A maior parte, 56% do setor público disseram que sim, que aumentou o gasto, né, seus gastos decorrentes do trabalho remoto, e no setor privado, 43,73% disse que não, que sim, que teve um aumento de gastos. Tá? Às vezes eles não fizeram muito essa conta, né? Tem gente que diz, não ampliou gasto, mas ele não colocou a conta da luz, a conta da água, da energia, né? Do pacote de... Às vezes você não faz muito essas contas, né? Você não põe muito no papel. Em termos de metas, olha que interessante, né? O servidor público está num momento assim, sofrendo uns ataques tão brutal, né? E o servidor público fez toda a diferença e trabalhou e vem trabalhando de forma intensa nesse contexto da pandemia. Em relação a metas de produtividade, né, 61% afirmaram que tem metas de produtividade, tá? Contra 38% não. 38% provavelmente são professores, mas mesmo professor do ensino superior tem meta,
né? Tem que produzir, tem artigos, tem uma quantidade de coisas que tem que realizar. E no setor privado, todos, né, tem meta, mas no setor privado tem um pouquinho menos, né, 51%, que afirmaram ter metas de produtividade. Nós perguntamos também se houve alteração das metas, né, em relação à pandemia, né, no contexto da pandemia. No setor público, 63% diz que não alterou meta, então elas continuaram, né, naquele patamar, e 54% disseram que também não houve alteração no setor público e 26% no setor privado. Tá? E uma diminuição de metas para 12% no setor público e 19% no setor privado. Então, veja que há uma diferença aí, né, nos dois setores, público e privado. Em relação ao ritmo de trabalho, nós perguntamos, aumentou o ritmo de trabalho? Né? Houve alteração? Aqui é igual, mesmo patamar, tanto no setor público quanto privado, em torno de 19%. No setor público, 34% informou que passou a trabalhar em ritmo mais lento, e no setor privado, 28% que passou a trabalhar em ritmo mais lento. Mas nos dois setores teve né, a percepção de que eles estão trabalhando em ritmo mais acelerado. Tá? 46% do setor público e 52% do setor privado. Então, é o que eu dizia lá no começo, né? Intensificou para os trabalhadores que se mantiveram no trabalho. Em termos de gastos, eu já falei. Nós perguntamos também se a empresa disponibilizou ferramentas e materiais para execução. Olha que interessante, eu não sei explicar por quê. No setor público, 51% diz que sim, e no setor privado, 72% diz que sim, que a empresa forneceu equipamentos, tá? E o menor percentual aí que afirmou que a empresa não concedeu, não disponibilizou nenhuma ferramenta. Mas a diferença aí entre os dois setores é interessante, né? Bom, esse questionário tinha muitas outras questões, eu só trouxe algumas porque eu quero falar também das condições de trabalho docente, mas assim, uma síntese, né? A maioria desses trabalhadores no setor em trabalho remoto, acima de 30 anos, pertencentes ao sexo feminino, casados e com filhos. Houve alteração nas condições de trabalho, aumento de jornada diária e de dias trabalhados, né, o aumento do trabalho, isso ficou visível, né, também no depoimento de muitas trabalhadoras, aqui eu coloco o exemplo das trabalhadoras do INSS, e do setor público, né, dos servidores públicos, há realmente uma atuação mais exigente, né, porque ao mesmo tempo eles têm que arcar sozinhos para dominar as ferramentas informacionais e dar conta do trabalho, né, isso nós obtivemos essa informação a partir de muitos depoimentos. Bom, esses foram dados que a nossa pesquisa tem vários recortes, né? Eu não vou trazer, por exemplo, de gênero, tá? Mas também impactou muito, né? Mais o trabalho das mulheres, essa do setor público e privado, e a docente, né? Do trabalho docente, que teve um impacto importante aí para os professores. Os professores foram 262 respondentes da nossa pesquisa trabalham nesse setor que a gente chamou de educacional, né? A maioria deles são professores, né? Professores e professoras. Então, não diverge muito das condições anteriores, né? Então, dos nossos respondentes, o perfil aí, Estado Civil, maioria casada, união estável, em torno de 62%, maioria do sexo feminino, tá? Elevada escolarização, em torno de 71%, quase 72%, tem pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, tá? Idade, 85%, em torno de 85% estão acima de 30 anos, dos quais estão concentrados ali entre 31 e 50 anos. Então, esse é o perfil. O interessante é que esse perfil ele bate um pouco com o perfil da pesquisa do PNAD-Covid, né, que identificou um perfil maioria branca, mulheres, casada, né, trabalhando na modalidade remota.
Nós perguntamos sobre as condições na jornada de trabalho, né? Nesse gráfico, em amarelo, em azul, antes da pandemia, né? E aí a jornada de trabalho, a quantidade de horas trabalhadas diária. Vejam que antes da pandemia você tinha uma maioria que trabalhava 8 horas, depois da pandemia, durante a pandemia, cai esse número, e aí você tem uma inversão, né? Durante a pandemia, as pessoas, né, trabalham mais tempo, uma jornada de mais de 8 horas. Isso no caso dos docentes, é um pouco diferente daquele outro dado lá, referente ao setor público e privado. E menos de 6 horas diárias, né? Reduziu o número de trabalhadores com menos horas de 6 horas e aumentou aí o número durante a pandemia. Então, a pandemia impactou a jornada de trabalho. Impactou também o número de dias trabalhados, tá? Em vermelho estão os dados antes da pandemia, tá? Antes da pandemia prevalecia 5 dias por semana, né? E durante a pandemia, em azul, você tem uma elevação, um número maior de trabalhadores informando que estão trabalhando 6 dias ou 7 dias por semana. Então, 7 dias por semana, quer dizer, acabou o descanso, né? 35% falando, olha, estou trabalhando 7 dias por semana. Docentes, né? Dos professores, que a gente conhece bem a realidade. Qual é a percepção dos docentes, né? 71% informaram ter dificuldades para realizar o trabalho remoto, sofreram, pelo menos num primeiro momento, né, e tendo que dar conta sozinho, né, sozinhos. 59%, quase 60% disseram que estavam trabalhando num ritmo mais acelerado. Quase 50% falaram que não tiveram gastos, mais 50%, um pouquinho mais de 50% avaliaram que sim. Veja, essa resposta você precisa contemporizar, né? Porque alguns diziam, olha, eu não tenho gasto, eu tenho gasto na luz, mas não tenho mais gasto com transporte, ou não tenho gasto com estacionamento. Então, ao responder essa questão, eles fizeram esse balanço. Disponibilização de equipamentos informacionais, a maior parte que não teve disponibilização, tá? 58%. Não teve, e 42% disse que teve. A maioria falou, né, informou que demandou, que o trabalho remoto demandou novas habilidades e conhecimentos. Tá? E onde é que você vai aprender isso? Em que momento da sua vida? Né? No horário de dormir, né? Depois da meia-noite. Uma queixa, né, muito grande foi da indissociabilidade dos espaços de trabalho, né, e vida privada, tá? Aqui eu não vou ler todos, né, mas eles apontaram os aspectos dificultados aí no trabalho remoto. Essa sistematização foi feita pela Fernanda Maia e pela Kellen Bernardo, tá? Depois nós temos um artigo que a gente pode disponibilizar só sobre o trabalho docente, né, e essa pesquisa, né, e o trabalho docente durante a pandemia. Né? Então, aí estão os dados, né? Olha, tem menos disciplina, mais interrupção, demandas de trabalho o tempo todo, aluno falando pelo WhatsApp, pelo celular, pelo e-mail, pelo Facebook, né? A falta de contato com colegas, né? Dificuldade de demora para realizar as tarefas. Né? Então, tem um rol aí de atividade, de dificuldades, né, que eles relataram. Bom, a pesquisa é bem mais ampla, tinham 37 questões, né? Eu só trouxe algumas aqui, porque... eu queria dizer isso para vocês. Se vocês quiserem ter acesso ao relatório completo, tanto da parte 1 quanto da parte 2, está no site da Remir, tá? No CESIT, tá? Então, a gente pode disponibilizar esse material, né? E aí fica a pergunta, né? Muitos têm perguntado, esse teletrabalho veio para ficar? Eu só coloquei algumas manchetes aqui, né? Bradesco quer economizar 100 milhões por ano com trabalho remoto no pós-coronavírus, tá? Uma outra manchete, adotada no susto, home office será permanente nos bancos. Jornada remota de funcionários se revelou mais produtiva e econômica. Uma outra manchete, empresas aderem ao home office permanente e mudarão escritórios
companhias aprovam o desempenho dos funcionários do teletrabalho durante a quarentena. Então, assim, houve uma experimentação, porque havia uma cultura, né, de que o patrão ele não quer abrir mão do controle do trabalho físico, né, de olhar e controlar fisicamente esse trabalhador. Mas a pandemia obrigou muitas empresas a experimentar isso, e me parece que elas gostaram, tá? Tanto no setor público quanto privado. Bom, eu e o Sidney, é um artigo que vai ser publicado ainda, fizemos uma discussão sobre a questão da regulamentação, né, do trabalho, do teletrabalho, e aí nós sistematizamos 4 grandes desafios, né? Ao ler, pesquisar esse tema do teletrabalho, nós identificamos 4 grandes desafios. Né? O primeiro desafio do teletrabalho, que nasce da pandemia, é de um modelo democrático de relações de trabalho. Porque, historicamente, né, os trabalhadores fixaram como modelo de empresa, a empresa como local de trabalho e a casa como lugar de descanso. Ainda que na divisão sexual do trabalho, as mulheres ainda se mantêm majoritariamente né, realizando essas atividades aí da esfera da reprodução. No local de trabalho, em princípio, cabe ao empregador prover local de trabalho e equipamento e a fiscalização, né? E aí, com a crise sanitária, passamos a ter a eleição do teletrabalho, do trabalho remoto, sem passar pela representação coletiva. E aí ficou o critério da empresa, o critério da escola, né? O que ofusca a sua legitimidade democrática, pois os representantes dos trabalhadores não tiveram sequer a oportunidade de participação na deliberação, né, sobre as condições de trabalho. E aí nós avaliamos que isso precisa ser recomposto, reconstruído, né, acho que esse é um desafio, né, para que haja realmente uma efetiva participação dos trabalhadores via negociação coletiva. Tá? Um segundo desafio diz respeito à diluição de direitos, o risco, né, de diluição de direitos. Então, os direitos e garantias conquistados pelo trabalhador foram pensados dentro dessa lógica do trabalho na empresa, com uma jornada definida e mediante uma subordinação hierárquica. O teletrabalho implode isso, né? O teletrabalho tende a não separar mais tempo de trabalho e tempo de não trabalho, ou tempo de trabalho e tempo de descanso, pausas, né, que acontece do cafezinho, em casa isso não ocorre, né? E aí, sem regulação, é um trabalho sem limite de jornada. Então, assim, realmente a invasão do trabalho da tua vida 24 horas, tá? Rosenfield e Alves fizeram uma pesquisa também sobre teletrabalho e elas identificaram que, de fato, nessa modalidade, existe um engajamento individualizante que é exigido nessas formas de trabalho, que implica sempre numa postura ativa dos sujeitos. E essa individualização flagrante tende a repercutir na ação coletiva, né, na medida em que os trabalhadores se encontram ainda mais dispersos entre si. Tá? Cada um está fragmentado na sua casa. Né? E a gente sabe que a ação coletiva, o contato, a conversa, né, o corpo a corpo é bastante importante. E aí vem o terceiro desafio do teletrabalho, que é da representação coletiva. Tá? Então, como, né, organizar os teletrabalhadores dispersos em suas casas ou em coworking, tá? Que são aqueles escritórios coletivos, né, alugados. Né? Como contatá-los sem que seja por meio remoto? E como organizar uma greve, por exemplo? Né? Como organizar as demandas, né? O conteúdo das demandas? Porque o teletrabalho implica em uma individualização do posto de trabalho. E aí esvazia a identidade do trabalho, que é chave para a ação coletiva, historicamente. Né? Então, nós avaliamos que isso exigirá dos sindicatos a adoção de novas estratégias de ação coletiva. Né? E aí fica a questão, como regular e fiscalizar as condições de trabalho no domicílio. Tá? Por exemplo, eu pesquiso muito os trabalhadores digitais, trabalhadores de tecnologia da informação,
os digitadores têm uma regulação de que eles trabalham 6 horas. Né? Por quê? Isso não foi a troco de nada, foi porque esse trabalho 6 horas, né, esse trabalho de digitação, né, mais de 8 horas ou mais, ele realmente causa um adoecimento. Então, algumas ocupações, houve a necessidade de regular o trabalho, a jornada, reduzir, né? As condições têm que ser ergonômicas, né, para não adoecer o trabalhador. E como que isso vai ser feito né, nessas condições, né, quando o trabalho é feito no domicílio? Bom, o quarto desafio é de caráter teórico, metodológico, né, e diz respeito às investigações sobre o teletrabalho, captar suas configurações. É importante, né, que eu imagino que a partir daqui vão ampliar a agenda, vai ampliar a agenda de pesquisa sobre o teletrabalho, porque você tem que olhar setor, né, há diferenças, né, importantes, dependendo do setor, dependendo da ocupação, né. Então, captar suas configurações, porque essas configurações tendem a conter as velhas formas de remuneração, trabalho por peça, por atividade, né? Quantas peças, né, peças de um determinado eu vou vender online, né? Formas de remuneração também por peça, por atividade, formas de produção de uma mais-valia relativa, né, que envolve sistemas de metas de produtividade e inovações organizacionais e técnicas. Vejam, a tecnologia tem plataformas aí que permitem esse controle, né, estabelecimento de metas e um controle muito direto, desde o momento que você senta na frente do teu computador, liga o teu computador. Todas as telas que você abre, sites que você abre, tudo isso há ferramentas tecnológicas que permitem essa vigilância e esse controle. E a outra questão, né, de como analisar, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, né, porque o teletrabalho facilmente permite a implosão da jornada de trabalho de 8 horas. Tá? E aí, como se dá aí a extração da mais-valia absoluta, e a mais-valia absoluta e relativa, né, e o trabalhador contribuindo, inclusive, e arcando com parte dos gastos, né? Então, são questões que as pesquisas aí novas têm que atentar. É um campo novo, ainda não plenamente compreendido em sua natureza, dimensão e conformação, e aí realmente exige, né, atenção quanto à conceituação e configuração, porque dependendo do espaço, né, dependendo do setor, né, vai ter uma configuração própria. Então, é necessário compreender, a partir da descrição e análise dos espaços, qual é esse espaço, você descreve o espaço, onde ele está sendo realizado, né? E aí, eu trouxe para vocês lá no começo os dados de quantos são os teletrabalhadores, mas a gente não tem muita certeza desses dados, tá? Então, porque existe uma variedade muito grande de formas de trabalho remoto, né, de teletrabalho. Então, é preciso também aprimorar tanto a conceituação quanto aprimorar a captação dos dados, né, e aí a necessidade de se avançar em termos nos estudos internacionais, tá, porque muitos países há um avanço aí da regulação, né, da regulamentação do teletrabalho no mundo. Eu dei uma olhada, se vocês olharem o livro, né, que está esse capítulo, né, eu trouxe algumas coisas aqui a mais, eu trouxe outros países, né, a gente fez uma mirada internacional sobre como é que os países estão regulamentando, né, o teletrabalho, e o interessante é que, assim, alguns países, e aí eu selecionei esses 4 aqui, que são aqueles países, assim, que estabeleceram uma coisa interessante, tá? A França, por exemplo, estabeleceu o direito à desconexão. Para isso, as empresas têm que orientar e fomentar as práticas de desconexão, a adoção e aí adotar dispositivos que regulam o uso de ferramentas digitais a fim de assegurar o período de descanso, férias e vida privada. Eu estou em plenas férias, não tem ninguém regulando meu trabalho, tá? Vou passar ainda, né? É como se as férias não tivessem ocorrido. Os empregadores devem criar estatutos e normas, né, para estimular a desconexão, tá? Isso
foi estabelecido na França. A Itália também fez uma lei em junho de 2017, em que ela regulamenta, né, que o empregador e o empregado devem estabelecer um acordo sobre o trabalho realizado parcialmente fora das instalações da empresa, e também estabelecer o direito à desconexão, tá? Que esse acordo deve constar em instrumentos tecnológicos e organizacionais que assegurem descanso. Portugal também fez uma regulação interessante, tá? Ao reconhecer a necessidade de equilíbrio entre os impactos positivos e negativos das tecnologias, né, sobre o trabalho, Portugal também estabeleceu uma resolução sobre o tempo de trabalho e o direito de desligar, né? Então, são alguns países que avançaram nessa regulação. A Argentina acabou, em julho, né, de 2020, também fez uma regulação interessante sobre o teletrabalho, né, estabelecendo direitos e obrigações iguais para empregados em teletrabalho e presenciais, né, o caráter involuntário sendo decisão do trabalhador, né, o empregador deve fornecer os meios, equipamentos, ferramentas de trabalho e suporte necessário, né, além de arcar com o custo do trabalho feito remotamente. E também a proteção quanto à individualidade, à privacidade dos trabalhadores. Não sei se vocês acompanharam, né, no começo da pandemia, alguns vídeos, né, que circulavam e aí causavam horror, porque o vídeo captou alguém numa posição assim, essa. Eu lembro, na escola houve uma discussão de gente querendo regular como é que o aluno tinha que se portar na sua casa, né? Tinha gente querendo obrigar os alunos a colocar uniforme. Ai, caramba, né? Na sua casa, né? Quer dizer, veja, tentar regular o indivíduo, a pessoa dentro da sua casa. É uma coisa impressionante. Então, a Argentina me parece que fez uma regulação interessante aí. Então, em suma, né, o que se observa é que nos vários países, fora esses que eu comentei, outros países, né, que eu olhei, que está lá no capítulo, há uma tendência, assim, de assegurar, de fazer uma regulamentação, mas para a segurança jurídica das empresas, tá? Apenas em alguns contextos que a gente observou, que são esses casos que eu coloquei, que teve essa preocupação de assegurar direitos aos trabalhadores, a desconexão, proteção contra a saúde, etc. Países como o Brasil e Espanha, né, favorece a negociação individual. Né? A reforma trabalhista de 2017, ela só estabeleceu que o teletrabalho é uma prestação de serviço fora da empresa, distinguindo esse trabalho daquele trabalho externo, né? Mas deixou todas as condições devendo ser obtidas por acordos individuais. Então, valendo o negociado sobre o legislado, tá? Então, a gente observa, assim, nesse balanço que eu fiz, olhando, né, os países, como eles regulamentaram, a partir de documentos, né, da OIT, por exemplo, né, fica muito claro isso, né, que alguns países estão mais, né, protegendo e alguns países estão realmente deixando esse trabalhador a ver navios, né, a ter que definir sozinho com seu empregador as condições de trabalho, tá? Vou interromper. Luiz? Olá. Agora eu consegui, só um minutinho. Como é que eu saio da tela aqui agora? É só voltar aqui. São aprendizados que nós estamos fazendo, né? Eu estou ficando esperta com esses negócios aqui, mas vou demorar ainda. Fora o controle que a internet realiza sobre nós, né? Bom, tem outros elementos, mas eu achei assim que para um encontro, aliás, também porque fica muito cansativo, né? Você ficar tanto tempo na frente do computador, e as pessoas, nada substitui, né, a presença, mas a gente até está fazendo do limão a limonada, né? Mas eu fico aí à disposição, então, para as questões. Professora, queria te agradecer pela colaboração, por apresentar esses dados muitíssimo interessantes, né? A mim, como mediador, cabe o papel aqui de
sistematizar e organizar as perguntas que muitas pessoas fizeram nos nossos sites, principalmente nos sites do CNTE, onde boa parte da representação sindical e dos trabalhadores de educação se colocaram, né? A maior parte das perguntas vem lá do nosso site da CNTE, mas, obviamente, eu posso, na qualidade de mediador, abusar um pouco do meu papel e fazer dois pequenos comentários. O primeiro comentário é que eu queria muito, professor, que o Charlie Chaplin estivesse vivo para fazer um filme. Porque o magistral Tempos Modernos, imagine uma visão do Chaplin nos tempos modernos do teletrabalho. O que ele ia fazer em torno dessa visão. Porque o mundo ali do Fordismo nascendo e o que ele fez com tempos modernos foi incrível, né? Nos chamou a atenção da população da crueldade que era aquilo. E eu tenho a impressão de que a crueldade do teletrabalho hoje merece uma visão artística interessante, né? É uma pena aí que o Chaplin não esteja presente, mas quem sabe os nossos artistas possam nos ajudar a entender melhor esse processo. O comentário é que nos anos 30 o Elton Mayo fez uma série de pesquisas sobre a produtividade do trabalhador, inclusive vendo que quando você tem 2, 3 intervalos entre a jornada, você ganha em produtividade. Né? E como nós estamos carentes hoje de estudos do próprio empresariado, da própria burguesia, em relação à crueldade que esse aumento de dias da semana, que as empresas fazem em relação ao teletrabalho ou às relações de trabalho remotas, de como isso pode impactar, inclusive, no trabalho e na saúde dos nossos. Com isso, eu já lembro pergunta do nosso sócio aqui, né, o Pascoal João dos Santos, que todas as vezes, pelo menos que eu medio esse ciclo de debates, o nosso companheiro Pascoal, sempre ativo nas perguntas, né? Ele coloca que já vimos que o excesso de permanência em casa gerou adoecimento, divórcio, litígio, enfim, diversas questões aí que colocam, inclusive você coloca um pouco rapidamente o ambiente adequado de trabalho. Nossas casas não estão preparadas para que marido, mulher e crianças convivam harmoniosamente com as funções do teletrabalho. E ele pergunta, é possível prever mais danos para os trabalhadores caso a prática vire regra? É possível pensar em algum... como é que isso vai nos colocar... Eu me lembro, inclusive, que no tempo da inflação, os apartamentos era para acumular coisa com... Quer dizer, a arquitetura muda, a arquitetura doméstica muda com isso. E na ausência de uma mudança, quer dizer, a classe média alta consegue mudar a arquitetura. O problema é como é que os pobres e como é que as pessoas de renda apertada lidam com isso. Então, eu já emendo uma pergunta aqui, né? O teletrabalho, ele identifica alguma anomalia, alguma doença? Vocês identificaram alguma coisa nessa pesquisa? Também é uma pergunta do Pascoal. E semana passada, na mesma quinta-feira, né, nós discutimos aqui com o professor Tadeu Henrique, que é procurador do trabalho, se... durante a pandemia, a própria pandemia podia ser identificada como uma doença, a Covid, né, podia ser identificada como uma doença ocupacional. Ela não entra nessa categoria, mas em alguns casos, se comprovado no ambiente de trabalho, ele pode ser levado em consideração a isso. Mas coloca dentro de casa. E que doenças podem ser desenvolvidas a partir disso? A Leônia Gomes, né, comenta que em casa há muita interrupção, muitos afazeres domésticos, além de cuidar de incapazes, de filhos. Embora você não tenha entrado no tema da mulher aí, me parece que isso pesa mais, né, para as mulheres
no ambiente doméstico. O Messias Melo, né, diz que nós temos que disputar a narrativa sobre o teletrabalho para proteger o direito dos trabalhadores. E eu emendaria a seguinte pergunta: parece ser uma realidade que não é perene, né? Parece ser uma realidade que vai se fixar, inclusive porque muitos empresários, na sua própria exposição, já acusaram vantagens econômicas, financeiras, em relação ao teletrabalho. E, nesse sentido, essas negociações coletivas que você cita, quais outros mecanismos nós temos, né, para proteger os direitos dos trabalhadores? E, inclusive, eu avançaria na questão, inclusive, para manter a nossa sanidade privada, proteger um pouco o século XIX. Luiz, cortou um pouquinho a sua fala. Me desculpe. Eu dizia que, né, a questão de proteger os direitos dos trabalhadores. E, neste caso, eu avançaria na pergunta, dizer o seguinte: proteger a nossa vida privada, né? Porque o século XIX ele cria essa vida privada ao trabalhador industrial, o século XX amplia os direitos privados, e parece que o século XXI está destruindo, né, a vida privada dos trabalhadores, né? Mas aí eu deixo em forma de pergunta. E o Sérgio Omsch, né, eu vou encerrar essa metralhadora de perguntas aqui com as perguntas. Eu vou esquecer quase. Para a gente, porque ainda tem uma segunda rodada, professora, com algumas perguntas aqui. Eu vou me permitir te propor aí uma segunda rodada, né? O Sérgio fala que todos na linha da deterioração dos direitos, né? Transforma a casa no lugar do trabalho, comenta o Sérgio aqui, não tem hora para parar, né? E a preocupação dele é como calcular esse valor. Você deu alguns insights aí na nossa conversa, mas seria interessante, né, pensar, quer dizer, hora extra, cálculos vira tudo uma coisa muito difícil. O próprio Sérgio, e com isso eu encerro, ele pergunta se é possível disponibilizar, liberar o PPT para o grupo, lembrando ao Sérgio que tem um capítulo da professora que ela comenta, o capítulo 7 do livro, já tem muito material, mas ele pergunta se podemos liberar o PPT para o grupo de Classroom, né? E com isso eu te passo a palavra aí para os seus comentários. Obviamente, fique à vontade, eu sei que são muitas perguntas e muitas dúvidas. Muita coisa que a gente vai ter que pesquisar, né? Uma agenda de pesquisa aí que se abre, né? Tinha um orientando que entrou para pesquisar uma coisa, e aí com a pandemia, falou, vou me enfronhar aí em pesquisar o teletrabalho, porque é um tema que está aí nos, né? Então, diria assim, é um campo aberto, vamos ter que estudar muito ainda, e como eu falei, né, cada setor, cada ocupação, né, tem exigências, particularidades muito próprias. Só uma coisa, podem liberar a vontade material, tá? Depois eu também posso disponibilizar o artigo lá que nós fizemos só sobre os docentes, né, e essa pesquisa. E também, eu não falei muito aqui das mulheres, mas na segunda parte do nosso relatório, nós nos debruçamos sobre as mulheres, né, que realmente o impacto do teletrabalho para as mulheres foi maior, porque ainda, embora os homens estejam dividindo mais trabalho, ainda o grosso do trabalho ainda permanece com as mulheres, tá? Então a divisão sexual aí do trabalho ainda não está assim, não se conseguiu uma equalização efetiva, tá? Então as mulheres foram muito impactadas e quando nós perguntávamos, as mulheres sentiam, alguém falou, né, das interrupções, as mulheres foram as que mais reclamaram de interrupção, enquanto para os homens, eles diziam, olha, problema da gestão do tempo, né, eles tinham outras preocupações com o teletrabalho, as mulheres realmente deixaram isso muito evidente, né, a sua condição de múltiplas tarefas, múltiplos afazeres, né, o cuidado da casa, o cuidado com, né,
além do profissional, etc. Pascoal, em relação à doença, realmente, agora, né, já se tem alguns diagnósticos aí, né, de aumento da violência doméstica, a violência em relação às mulheres, né, parece que isso se exacerbou de fato, porque não é todo mundo que tem condições, né, que pode ir para casa de campo, né, você às vezes tem, eu acho que o Luiz falou, né, dos espaços, né, pense que houve uma mudança aí em que as pessoas estão morando em apartamentos pequenos, né, e como ficar, de repente, num apartamento pequeno com filho, criança, né, marido, né, aula, os pais trabalhando no computador, a criança tendo que ir para, né, assistir aula, às vezes com os mesmos equipamentos, nós tivemos situações assim, né? Então, de fato, o diagnóstico já se tem aí, né, que é o que eu dizia, a pandemia ela atingiu quem perdeu o emprego, os informais, né, quem estava numa condição de contratação precária, né, mas ela também atingiu os trabalhadores fixos, com carteira assinada, servidores públicos, né, porque houve intensificação de fato de trabalho. Em relação a doenças, isso em maio, gente, no segundo mês, março, junho, julho, em maio, tá? Muitos já se queixando de dor nas costas, estresse, tá? De ter assim, de estarem realmente esgotados, né? Com problemas de dormir, inclusive, porque não conseguiam se desconectar do trabalho, porque o trabalho está na tua casa, agora você não sai mais, você não tem os tempos, não tem as pausas, né? Então, eu não sei dizer doenças novas, eu acho que são as doenças aí que a gente conhece, essas doenças em termos de depressão, né? Porque o isolamento também faz isso. Às vezes o sentimento de fracasso, eu tenho que dar conta, né? Olha, eu tive uma série de apoios aqui para eu conseguir me conectar, né? Mas você imagina um professor que não tem esses apoios, tem que gravar a aula, preparar, dar conta, dominar as plataformas, por exemplo, de como funciona, tudo isso sozinho, né? Tendo que olhar tutorial, né? Então a percepção, esse sentimento assim, eu não consigo, né? Um sentimento de fracasso, a minha aula não está boa, não estou conseguindo gravar, porque a gente, né, uma coisa é uma aula presencial, atividade presencial, outra coisa é o trabalho remoto, e você tendo que fazer isso de forma só. E na pesquisa eles mostram, né, apareceu que eles não tiveram suporte, uma boa parte não teve suporte, né? E a gente tem suporte com o colega ali presencialmente, né, que te ajuda a resolver as coisas no momento em que a dúvida aparece. E aí você não conta mais com isso. Então, né, problemas também do corpo, né, de você ficar muito tempo parado, né, provavelmente também a coisa da obesidade. Gente, eu sentei hoje aqui, eu saí muito pouco, em poucos momentos eu dei uma saidinha, porque a gente não está preparado para isso. A gente senta e fica, esquece. A minha orientanda aqui pesquisou sobre os teletrabalhadores na Justiça do Trabalho aqui, ela, nos depoimentos que ela coletou, ela disse que os trabalhadores diziam, olha, eu entro e eu não paro mais, eu não sei a hora de parar. Por isso que na França eles fizeram, né, toda aquela regulamentação lá para forcejar que as pessoas parem, né, se desconectem, porque senão você está o tempo todo fazendo, né, você está o tempo todo conectado. E o trabalho tem, a gente é da sociologia, né, o trabalho tem essa característica de ser, você produz a tua subsistência, mas ele também é esse espaço de sociabilização, né, de que você em contato com o outro, esse espaço, né, é uma atividade que te coloca na esfera pública, né, e você tem as interações sociais, né, a partir do trabalho, muitos estudos mostrando, né, como as mulheres, por exemplo, que às vezes sentiam uma melhora da sua condição de vida porque saíam da casa,
iam trabalhar na casa do outro, mesmo no emprego doméstico, né, quando você saía do seu ambiente privado e ia para outro ambiente. Né? Os ganhos são importantes, né, em termos de saúde, inclusive. E o teletrabalho te joga de volta para casa. Né? Então, a gente não tem assim, uma dimensão ainda, né, mas já tem alguns estudos tentando analisar aí, em termos de adoecimento. Né? Bom, a Lenira falou de ser a mais interrupção, sim, sobretudo para as mulheres, né, e ele impactou homens e mulheres de formas diferentes, impactou a todos, mas alguns impactou mais. Né? Então, por isso que se fala que o trabalho remoto, nesse, né, home office, ele é mais um marcador da desigualdade, é um novo marcador da desigualdade social, da desigualdade. Né? Porque não é todo mundo que pode trabalhar remotamente, né? Quem trabalha remotamente algumas ocupações. Né? Agora, é interessante, eu não comentei isso, mas muitos trabalhadores sentiam que estar trabalhando de forma remota quase como um privilégio. Tá? Na Inglaterra, por exemplo, o trabalho remoto, o teletrabalho, né, é considerado um privilégio. E aí tem alguns critérios de quem vai primeiro trabalhar de forma remota. Né? Quem tem criança até 12 anos, né? Mulheres. Então, assim, porque é tido como um privilégio? Eu vou trabalhar na minha casa. Né? A gente teve depoimentos assim, de alguns trabalhadores dizendo, olha, meu sonho antes do trabalho remoto era de trabalhar em casa. Né? Era um sonho que eu tinha. E aí, quando ele veio, quando esse sonho se realizou, eu agora não quero mais trabalhar em casa, eu quero voltar. Assim que eu puder, né, assim que a pandemia permitir, eu quero voltar para o ambiente profissional. Tá? O Messias falou de disputar narrativa, acho bem importante, sim. E acho que o movimento sindical tem um papel importante nesse sentido, porque eu vejo que, quando eu fiz essa pesquisa, a mídia veio querendo saber, né, dos resultados, e assim, muitos quase que colocando as palavras na minha boca, do tipo assim, não, mas as vantagens, né, porque o mercado está aí dizendo que é vantajoso, e aí você vem com os problemas, né, então é preciso disputar essa narrativa, porque, de fato, significa, né, dependendo da forma como ele for regulado ou não, e das disputas, né, que ocorrerem daqui para frente, realmente nós temos um risco de diluição dos direitos, né, de jornadas definidas, né, do controle da jornada de trabalho. Gente, de repente, o controle da jornada de trabalho é positivo para o trabalhador, porque significa que ele vai ter uma interrupção. Tanto é que tem algumas negociações que já tem acontecido isso, né? O empresariado não quer o controle, deixa livre, porque é bom para quem? Né? Como é que o trabalhador vai se desconectar? Né? Então, é sempre uma faca de dois gumes, né? Eu tenho flexibilidade no horário, mas isso pode significar que eu vou trabalhar muito mais horas, né? Porque a implosão das 8 horas aí foi para o espaço. Então, eu acho assim, que o movimento sindical tem um papel muito importante, e eu já tenho observado, principalmente a CUT, eu tenho acompanhado pela ABET, né, a Associação Brasileira de Estudo do Trabalho, a CUT procurou a ABET para fazer uma parceria para pesquisar o teletrabalho. É uma pesquisa que está acontecendo em São Paulo, na base cutista, e no Rio de Janeiro, tá? Porque eles querem ouvir os trabalhadores, né, sobre o teletrabalho, porque isso vai balizar suas agendas, suas demandas, as negociações, né? Porque é uma coisa nova. Né? Antes da pandemia, havia uma resistência, inclusive do movimento sindical, ao trabalho remoto, ao teletrabalho, porque ele tem esses problemas. Né? Ele some da vista, como é que você fiscaliza, como é que você controla? Né? Mas com a pandemia, né, mudou o cenário, né? Hoje tem esse outro elemento também, eu acho que é um paradoxo de fato, né, que você assegurar, né, o teletrabalho também é uma forma para muitos setores de manter o emprego, de manter o trabalho, de manter a atividade econômica.
né? Então, o movimento sindical é muito responsável nesse sentido, né? Eu vejo sempre isso, né? Manter o emprego é importante, mas manter o emprego com qualidade, com condições, né, dignas. E aí acho que vai depender muito da força, né, do movimento sindical, mas acho que não dá para envolver só o movimento sindical, porque o movimento sindical foi, eu acho que dos entes mais atacados pela reforma trabalhista, né? Eu sou uma defensora, acho que é melhor você ter o pior sindicato do que não ter sindicato nenhum. Acho que um sindicato é muito importante sempre, né? Mas eles foram duramente atacados aí com a reforma trabalhista e estão tendo que se reinventar, né? A pandemia trouxe esse elemento, muitos sindicatos fazendo do limão uma limonada, como eu já falei, né? Alguns sindicatos têm aproveitado para fazer assembleias virtuais, reunir trabalhadores de mais de um estado, né? Pelo menos num dos setores que eu venho investigando, que é o setor de trabalhadores de tecnologia da informação. Então, assim, acho que o sindicato vai ter que se reinventar, né? Mas precisa ter conhecimento, né? Ter informação e ouvir também as suas bases, né? Para poder negociar, né? A partir de coisas mais sólidas, enfim. Parece que não é perene. Olha, eu acho que ele veio, a tendência é de que vai se ampliar. A gente não tem como dizer quanto do teletrabalho vai permanecer, né? Mas há uma tendência de ampliar. E vai trazer mudanças nas configurações das cidades também, né? Muitas empresas já, né, anunciaram fechamento de escritórios, agências bancárias, fechamento de agências, tá? Gente, o trabalho continua sendo feito, né? Alguém está pagando a conta, arcando junto aí com os custos desse trabalho, né? Ele continua sendo realizado, só que ele mudou de lugar, né? E aí o desafio do sindicato, que é como reunir essas pessoas que agora estão, né, mais fragmentadas ainda, né? Alguns setores já eram mais difíceis, né, de aglutinar, para o setor do comércio, né? Cada loja tem um trabalhador ali que está, né, disperso. Como juntar essas pessoas, né? Mas eu diria que o teletrabalho vai trazer esse elemento a mais porque ele vai ampliar. Há uma tendência de ampliação, tá? E o sindicato vai ter que se reinventar nesse processo aí. Acho que eles estão fazendo, pelo menos, né, uma parcela está preocupada, né, e refletindo e já aberta aí para investigação e ver o que fazer né, a partir dessa experiência, né. O Sérgio fala em deterioração, né, de direitos. Eu acho que é isso, Sérgio. Nós vivemos não uma reforma, né? Nós tivemos reformas laborais desde os anos 90, no caso do Brasil, que tinha esse objetivo, que é redução de direitos, sim. Que é colocar o capital novamente no controle do trabalho, tá? E aí, não só no Brasil, mas no mundo, né? Acho que o Diese, o Clemente Glansberg, um texto que eles pesquisaram, né, mais de 600 mini-reformas que foram feitas pelo mundo, né, e a maioria delas, das reformas laborais, tinha esse objetivo de redução de custos, né, de redução salarial, de aumentar o controle, né, sobre o trabalho, e há um processo aí também de precarização que já é crescente, que não é uma novidade no teletrabalho. Eu acho que o teletrabalho traz uma outra questão, né? Mas esse processo de precarização e de diluição dos direitos, de destituição de direitos, nós estamos vivenciando ela o tempo todo, né? O Brasil, a gente pode olhar assim, vem por ondas, né? Anos 90, aí nós tivemos uma interrupção nos anos 2000, o interregno, sim, porque não houve ampliação, digamos assim, da precarização e teve políticas importantes de formalização do trabalho, por exemplo. Tá? Eu orientei uma tese de doutorado sobre o setor da construção civil. Foi uma coisa impressionante que aconteceu na construção civil nesse período aí, 2003 a 2014, 15.
tá? 16, até 14, 15, depois a coisa desandou, tá? De formalização, de melhoria do emprego, havia uma política de governo para aumentar a formalização num setor, por exemplo, da construção civil, que é muito informal, né? Só que isso foi interrompido, né? Então, nós tivemos um interregno, né? E 2016, com a entrada do Temer, e aí, na sequência, já 2017, vem uma reforma que é para dilapidar direitos mesmo. E nós montamos a REMIR nesse intuito de acompanhar, de observar o que acontece com o trabalho e com o movimento sindical a partir dessa reforma, né? Porque ela mexeu com direitos, né? Ela alterou, ela diluiu direitos, né? A negociação é individual, para quem ganha tantos, como se não houvesse subordinação no trabalho. Eu acabei de fazer uma pesquisa agora sobre o setor de TI, trabalhadores que ganham, né, acima daquele patamar lá, mas que são subordinados, né? Então, essa destruição de direitos, essa deterioração de direitos, eu acho que a tendência é só avançar, né? E ela está crescendo, se não houver aí uma reação muito forte. Agora, no caso do Brasil, por exemplo, você tem um setor, um mercado de trabalho, metade da população trabalhando no setor informal. Então, vem uma reforma, né? Quem é que está sentindo essa reforma? E os efeitos a gente começa a sentir a médio prazo. Nós estamos acompanhando, tá? A gente tem que estudar, tem que olhar para ver o que acontece, né? Acho que eu não respondi tudo, viu? Desculpa. Muito bem, professora. Eu acho que ninguém seria capaz de responder todas as perguntas e infelizmente, né, pelo nosso tempo e pelo toque de recolher que existe em várias cidades do Brasil, algumas das pessoas que estão nos auxiliando, elas não estão em atividade remota ou de teletrabalho, elas estão nos sindicatos. Então, em respeito a essas pessoas, nós não podemos passar aí muito das 8h30, porque em Brasília, especificamente, o toque de recolher é às 9 da noite, né? E eu vou ter que abortar, interromper a segunda rodada de perguntas, né? Mas eu queria citar algumas coisas aqui. As pessoas que perguntaram, a Girlene Lázaro, o Clotenir Rabelo, o Suelen Lievori, o Josué Lopes, Edeildo Araújo, Christopher Andrew Bertolo, o Erasi Suti, do Sindicato de Metalúrgicos de Jundiaí, o Ricardo Lima, tá, da minha saudosa e querida Juazeiro do Norte, né? Raquel Cristina Neves, né? Maristela Zancanaro, né? O Cristiano Cardoso, de Caxias do Sul, e o Juan Blanco Prada. Essas pessoas, eu quero dizer que a gente vai encaminhar à professora Maria Aparecida Bride as perguntas, né? O próprio Erasi pede uma bibliografia internacional, porque ele está uma legislação estrangeira, porque ele está estudando aí o direito civil e coletivo do teletrabalho, né? O Cristiano tem uma pergunta muito interessante aqui sobre a situação de trabalho das grávidas, né? Então, me comprometo a passar essas perguntas à professora e a gente poder retornar, né, no Classroom ou a essas pessoas algumas respostas ou algumas possibilidades de resposta. E queria, professora, te passar aí para um comentário final, né, para uma exposição final, pedindo desculpas aos nossos colegas. Infelizmente, não é produtivo, inclusive, ficarmos aqui tanto tempo. Eu sei que o assunto exige vários encontros, mas não temos como ficar muito tempo conectados, né? Inclusive não é saudável. Então, com isso, com esse pedido de desculpas, quero passar à professora Maria Aparecida para os seus comentários finais, já agradecendo de antemão
em nome da CNTE, em nome do Instituto Lula e da Rede Estado, a sua participação e a sua brilhante exposição aqui, mas dizendo e me justificando que, né, é hercúlico o nosso trabalho de discutir essas questões atualmente. Bom, eu quero também agradecer a esse grupo, agradecer o convite, acho que é uma experiência muito interessante para mim, acho que esse trabalho é fundamental, né, de ter esses espaços, né, para refletir sobre o trabalho, o mundo do trabalho, né, que é algo que afeta a cada um de nós. Então, eu quero agradecer as perguntas, tá, e pedir desculpa por não ter conseguido responder todas. Tem muita coisa sendo produzida ainda, né, muitas pesquisas que vão sair. Eu me comprometo aí a passar o que a gente tem, tá, de material, de bibliografia, na sequência, eu não sei, daí aí o Luiz me passa depois né, qual é o canal, se é a Marta, tá? Mas fico também à disposição, né, para outras discussões, outros debates, e assim, convido vocês a dar uma olhada no site da Remir, Remir Trabalho, que lá vocês vão encontrar muito material, também sobre teletrabalho, e todos os nossos relatórios, artigos, sínteses das pesquisas que nós estamos realizando, porque a ideia da Remir é também interferir no debate público sobre o trabalho, que eu penso que é um pouco essa atividade, é um curso, mas ao mesmo tempo trazer essa temática para a discussão e conjunta, porque de fato nós estamos num beco sem saída, né? A classe trabalhadora está num beco sem saída, ou a gente aprende, se une, se reúne, né, e faz aquilo que o Marx disse, ó, univos, ou a gente está realmente, né, fadado a sofrer aí um processo de deterioração das nossas condições de forma muito acachapante, em todos os setores, né. Então, agradeço a todos vocês, tá, aos trabalhadores invisíveis que estão aí, né, que possibilitaram essa atividade. Peço desculpa para a Marta, porque a Marta, assim, ontem, 11h30 da noite, eu fazendo o que eu falei aqui, olha, a gente conversando pelo WhatsApp, a gente não se desconecta. 11h30 da noite, trabalhando. Desculpa para a Marta. Os alunos me mandam mensagem durante o Fantástico. Não, a gente qualquer horário, mas domingo à noite é demais. Mas enfim, Loreta Maria Bride mandou um abraço aqui, o Cristiano está transmitindo o abraço da Loreta Maria Bride para você. Opa, um abraço. Eu queria mais uma vez agradecê-la, professora, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em participar com a gente desse debate. Obviamente, descobrimos aí que tem muita pergunta, né? Eu teria mais umas 3 ou 4 rodadas aqui, mas infelizmente precisamos encerrar. Eu queria encerrar com um breve comentário e que a própria professora colocou aqui a respeito dos trabalhadores que sonhavam em trabalhar em casa, né? Todos nós, em algum momento, acho que sonhamos de que esse trabalho em casa seria um desejo realmente de se realizar. E eu tenho um amigo muito próximo que ele diz, um católico, crente aí, cristão, que me dizia, muito cuidado com o que você pede a Deus, né? Porque ele pode te realizar esse pedido, esse desejo, né? Então, muitos dos trabalhadores que desejaram e pediram a Deus o trabalho remoto acabaram conseguindo o trabalho remoto. E nem sempre isso é a solução dos nossos problemas. É um trabalho regulado, um trabalho com direitos adquiridos, né, seja remoto, seja presencial, ele é fundamental para o nosso país. O reconhecimento da formalidade, das condições de trabalho, da legislação clara e específica a respeito das coisas é muito importante. E esse mundo, né, de trabalho remoto, esse mundo de trabalho em casa, esse mundo de home office, de teletrabalho, né, das diferentes categorias que nos colocam
em situações privadas, realizando o nosso trabalho, ele é um mundo que provavelmente veio para ficar. E como eu tenho defendido com vocês aqui, a história antes da pandemia e depois da pandemia, muito provavelmente vai ser diferente. Né? A pandemia realmente é um marco histórico de transformação. E, sem dúvida nenhuma, o que estamos fazendo aqui, discutindo esse marco histórico e nos preparando para a ação de intervenção política para o futuro é fundamental. Então, eu queria agradecer a todos que participaram até esse momento, em especial a professora Maria Aparecida Bride, em especial todo mundo que tem ajudado aqui, da Registrado, da CNTE e do Instituto Lula a viabilizar esse ciclo de debates. Queria lembrá-los de que semana que vem, na terça-feira, nós teremos uma nova conferência, nosso 9º debate com a professora Ludmila Kostek Abílio, que é socióloga e pesquisadora do CESIT, e ela vai discutir trabalhadores nas empresas com a plataforma digital. Então, a todos que participaram até esse momento, todos que tiveram aí suas perguntas e dúvidas colocadas, claro que a gente sai com muitas dúvidas aqui, mas o ciclo de debates continua na próxima semana, lembrando a todos nós, a todas, que devemos nos cuidar. A pandemia não é uma gripezinha, né? Ela tem mudado, né? Ela tem acelerado o seu risco, acelerado a sua contaminação. Nós devemos nos cuidar. Cuidem-se todos. Um bom fim de semana, boas reflexões e até a semana que vem.